Beleza. Então, vamos lá, pessoal. O gerenciamento ágil de projetos, ele está cada vez mais sendo utilizado, certo? E talvez hoje que altamente necessário na produção de softwares. Existem modelos antigos, né? Então tem uma visão mais clássica, uma visão mais atual, né? Essa visão mais atual de gerenciamento de projetos é com essa questão da utilização de ferramentas ágeis, tá? E tem uma visão mais clássica, que são estruturas que a gente já viu na aula passada, que fazem o seu papel, entretanto, não fazem com tanta excelência quanto um desenvolvimento ágil, né? Então, o que acontece, certo? O gerenciamento de projetos, ele tem alguns paradigmas, né? E algumas características, né? Que são muito importantes, né? Ele é totalmente orientado a processos, tá? Então, os processos bem definidos devem ser impostos para garantir a qualidade do produto. Tá? Então, se eu tenho um processo bem definido, com toda certeza eu vou ter um excelente resultado lá no final, tá? Esse gerenciamento de projeto, ele também tem que ser rígido e preditivo. Tá? Rígido no quesito em que se pressupõe de que é possível especificar, né, de antemão, todos os requisitos do projeto. Então, eu preciso entender como que vai funcionar todo o sistema, tá? Para poder ter essa noção. Então, eu tenho que ter essa rigidez nessa informação, tá? Não pode ser aquele, talvez, quem sabe que seja desse jeito. Não. Tem que ser isso, e é isso, isso e pronto, tá? Então, é assim que se colhe e é assim que se observa os requisitos, tá? Preditivo, né? Cada etapa de desenvolvimento, ela é baseada na anterior. Então, por exemplo, eu só posso avançar se eu tiver concluído a fase anterior, tá? Então, eu só posso avançar nas documentações se eu tiver eu só posso avançar nas documentações se eu tiver concluído a documentação anterior. Então, isso é preditivo, tá? Ele é bastante burocrático, né? Então, tem uma sobrecarga de desenvolvimento, né, que pode comprometer um pouco da velocidade do projeto, mas é super importante, eu já ressaltei para vocês essa questão da documentação, né? Então, esse gerenciamento aí também possui essa questão da bem burocrática, né? E também possui forte resistência à mudança, tá? Então, o gerenciamento de projetos de software também tem algumas particularidades que são muito interessantes, né? Como a invisibilidade, né? Que o progresso não é imediatamente visível, ou seja, você não tem aquele resultado a curto prazo de tempo, né? Sempre é algo visando, assim, um produto final, né? A longo prazo. É bastante complexo, pode ter uma certa flexibilidade, né? Propenso a um alto grau de mudança. Então, o que acontece? Esse gerenciamento ágil, ele tem essa flexibilidade, enquanto o gerenciamento de projetos normal, né, ele é burocrático, preditivo, certo? E possui resistência à mudança, né? Já esse daqui não, já o desenvolvimento ágil, né, de softwares, né, a mudança se torna totalmente inevitável, porque o cliente, do dia para a noite, ele pode solicitar uma alteração no sistema, tá? Então, é muito interessante que se tenha essa ideia de que é possível haver mudança, né? E ela é altamente inevitável dentro desse processo de construção de software. Tá? E aí, pessoal, a gente chega num termo, para a gente trabalhar com processos ágeis, a gente tem que entender o que é uma agilidade, tá? Então, na concepção de vocês, tá? Vou até perguntar aqui para vocês, ver se vocês estão ativos aí no negócio, né? Minha amiga Gisele, tá por aí, Gisele? Sim, senhor. O que tu acha que é agilidade, Gisele? O que eu acho que é agilidade? Isso. Uma coisa feita rápido, sem muita demora. Sem perca de tempo, né? Uhum. Tu acha que a agilidade está ligado diretamente com a qualidade? Acho que sim, de certo modo. Porque vai que uma coisa é feita muito rápido, só que sem qualidade, feita de qualquer jeito. Aquele velho ditado de que a pressa é inimiga da perfeição, ele se encaixa aqui ou não? Não sei, professor, talvez. Agilidade, Não sei, professor, talvez. obrigado, Gisele. Agilidade, pessoal, tem tudo a ver com isso que a Gisele falou, que é a questão da velocidade da entrega, né? Então, eu tenho que ter rapidez, né?
desembaraço. Então, tem que ser, o negócio tem que ser desenrolado, certo? E qualidade, certo? É o foco do negócio, tá? Então, não adianta ter agilidade sem ter qualidade. Então, os dois têm que caminhar muito juntos, tá? Também está relacionado com a capacidade de responder rapidamente a mudanças, tá? Então, isso aqui é muito interessante porque, por exemplo, o cliente chega e diz o seguinte, empresa fulano de tal, cara, aquele sistema que eu te contratei, eu quero fazer aqui uma alteração, só que tem que ser implementada de hoje para amanhã, que eu preciso ir rodando no sistema na segunda-feira, tá? Então, o que acontece? A empresa, certo? Ela tem que se adequar, né? Ela tem que ter a capacidade de responder rapidamente a mudanças. Então, se mudar um sistema, por exemplo, certo? Ela tem que estar atenta e ser ágil o suficiente para entender o que foi que mudou para poder instalar no sistema, né? Para poder se recompor ali no sistema, tá? Entregar valor ao cliente, né? Quando se lida com imprevisibilidade e dinamismo dos projetos, tá? O que é essa entrega de valor, né? O que tu acha que é essa entrega de valor, Jamile? Eu entrego com qualidade. Tu pode falar mais alto um pouquinho? Entrega com qualidade. Beleza. Quando a gente... Obrigado, viu, Jamile? É nesse sentido mesmo, tá? Então, quando a gente diz entregar valor, é a gente entregar um produto realmente com qualidade. Por quê? A qualidade, pessoal, a qualidade do software, quality of service, certo? É o que faz com que eu diga se aquele software é bom ou ruim. É o que faz com que a gente diga se ele vai ter sucesso ou não. É a qualidade que ele traz. Então, a entrega de valor é justamente isso, é uma entrega de qualidade, certo? Quando o cliente, né, ele também tem essa possibilidade de prever, né, imprevisibilidades, né, e entender todo o dinamismo da construção do projeto, tá bom? Então, pessoal, assim, nesse início, o que a gente consegue compreender? Que esse processo de construção de software, né, ele tem características, ele tem prerrogativas que são bem interessantes, certo? Que são bem importantes. Por exemplo, essa questão da agilidade, da entrega de valor. Então, tudo isso você tem que ponderar na construção do software de vocês, tá? Então, quando vocês forem se encontrar com o cliente, vocês têm que estar atentos. Se o cliente passar uma nova demanda altamente imprevisível, você tem que entender e ter agilidade para poder compreender aquilo. Isso aqui, pessoal, a gente está falando de sistemas, mas eu acredito que sirva para muitas ações que vocês tenham. Então, por exemplo, se vocês estão construindo aqui, fazendo um trabalho de um jeito, e aí chega o professor e diz o seguinte, fulano, eu quero que você mude para isso, para aquilo outro. Então, foi algo imprevisível, tá? E aí você tem que ter a agilidade para poder fazer ali as adaptações e seguir o norte correto daquele negócio que você está fazendo, tá? Então, isso é muito interessante e muito importante, tá bom? Existe um manifesto ágil, pessoal, só que eu não quero me aprofundar muito nesse assunto, certo? Mas é interessante a gente falar sobre esse manifesto ágil, que a gente está descobrindo as melhores formas de desenvolver esse software. Então, uma galera se juntou, certo? Para poder trabalhar em cima desse manifesto ágil. E tudo isso, né, a gente faz essa questão de desenvolvimento de software, né, através da nossa própria prática e auxiliando os outros. Então, é como se, por exemplo, fulano e cicrano vão lá e descobrem uma nova forma de projetar um sistema. Eles vão lá e aplicam junto lá com o manifesto ágil, tá? Então, é como se fosse uma cartilha, tá? Onde pode seguir alguns valores, como esses aqui, ó, indivíduos e interações, né? Softwares funcionando, colaboração com o cliente, responder a mudança, todos esses são valores em que o manifesto ágil, ele se enquadra, tá? Processo e ferramentas, documentação detalhada, que é o que a gente vai fazer, negociação de contratos e seguir um plano é essencial. Então, se a gente for parar para prestar atenção, tudo isso aqui está ligado com... A gente pode aplicar um ciclo PDCA aqui, tá? Porque o planejamento, ele é crucial. Se você não planeja a construção de um software, ele vai fracassar. Você vai perder dinheiro, tá? Então, quando eu disse que eu trataria vocês não mais como simples alunos, mas como pessoas que têm empresas,
É porque esse conteúdo, ele requer isso, pessoal. Eles requerem que vocês entendam que vocês podem construir sistemas, que vocês podem construir softwares, e essa construção tem que ser bem fundamentada. Para quê, Felipe? Para você poder cobrar o valor justo e correto em cima de uma construção como essa, tá, pessoal? Então, fiquem atentos que tudo é possível acontecer com vocês. Então, e essa disciplina aqui, vamos supor que seja só para terminar o ensino médio, né? Terminar a parte do curso. Não, pessoal. Tentem levar isso aqui para um futuro de vocês, tá? Tentem levar essa parte empresarial que a gente está vendo aqui, sobre valores, como se questão do manifesto ágil, de agilidade, de seguir um plano, de planejamento, negociação de contratos. Não adianta eu ter um produto maravilhoso se eu não sei vender, tá? Não adianta. E não adianta eu saber vender e não ter nenhum produto. Então, tudo é um complemento, certo? E é muito importante que vocês tenham, pelo menos, a noção de como se dá isso aqui na vida real de vocês. Quem é que já pensa ou já pensou em vender algum software, ou criar um software para vender, ou criar um aplicativo, seja lá o que for, e instalar dentro do Trairi e depois vender esse aplicativo? Quem foi que já teve pelo menos essa ideia, mais ou menos? Sejam sinceros comigo. Quem quiser, levanta aí o dedinho. Se ninguém falar, é que eu vou entender que não foi ninguém. Eu já pensei nisso. O Geilson já pensou. Pensou em que, Geilson? Eu já pensei até em criar algum software para escola, para apresentar a escola, fazer algumas matrículas. Eu gosto muito de planejar isso com o Gabriel, geralmente. A gente também faz projetos assim só pra gente aprender mais como funciona, né, essa questão de trabalhar em conjunto. Sim, o trabalho em equipe, né? Os cargos e tudo mais, seguindo planos, né? Mas é por aí. Mas alguém, pessoal, já teve uma ideia parecida, vontade de vender software, de construir alguma coisa e vender? Sim ou não? Yes ou não? Acho que não, né? Então vamos seguindo aqui. Aqui, pessoal, na agilidade a gente tem alguns princípios, eu vou passar rapidamente por eles para a gente não se alongar muito, tá? Então, princípios da agilidade que a gente tem que ter dentro dessa construção de sistemas, né? Desse processo de desenvolvimento, tá? Satisfação do cliente, pessoal. Cliente satisfeito é cliente que volta, é cliente que indica, é cliente que traz mais cliente, então vem mais dinheiro para a empresa, tá? Receba bem as mudanças de requisitos. Então, se você está construindo um sistema e o cara chegar, eu quero mudar tudo, e você se zanga, estressa, sai do projeto, foge do projeto, quer matar o cliente, de raiva, não. Receba bem as mudanças de requisitos, certo? Porque, afinal das contas, quem paga é o cliente, tá? Libere software frequentemente, né? O que isso quer dizer? São releases, né? Releases são pequenas versões do que você está construindo, tá? Então, o cliente, ele tem um gosto de ver pelo menos um pedacinho, né? A gente ainda vai dar uma corrigida na atividade que vocês fizeram de prototipação. Não sei se vai dar agora pela manhã, mas acho que à tarde a gente faz isso aí, tá? Acho que vocês conseguiram perceber que quando vocês desenham as telas, que quando vocês projetam, vocês prototipam, fica mais fácil de entender a ideia. Tu não concorda não, Zé? Rapaz, foi mais simples depois que desenhou mesmo. Não entendi. Realmente é mais simples depois que você desenha a tela para poder fazer. Justamente, porque você consegue ter pelo menos uma noção de como que vai ser aquela ideia, aquele projeto, né? Ô, Jéssica, tu também percebeu isso? Sim. Ótimo, beleza. Então, essa liberação de pequenas versões de release, né? O nome disso é release, são pequenas versões do software, deixa o cliente bem satisfeito também. Mantenha trabalho junto, né? Que é o trabalho em equipe, pessoal. Isso aqui é altamente importante, né? Não adianta, não tem nem por que a gente já voltar nesse assunto. A gente já viu que as equipes, né? Elas são cruciais no processo de desenvolvimento. Você não trabalha só, você não é capaz de desenvolver tudo, abarcar tudo nas suas costas, certo? De um projeto grande, tá? Projetos pequenos ainda pode ser que você consiga trabalhar sozinho, mas em grandes projetos, dificilmente isso vai acontecer, tá?
Indivíduos motivados, é muito bom ter a equipe motivada, com foco no objetivo, certo? Com foco lá naquele produto final, tá? Comunicação face a face, então é muito importante que tenha essas reuniões, né? A gente vai ver no Scrum que eles têm uma reunião diária chamada Daily. Essa reunião diária, todo dia eles fazem uma reunião para eles verem o que foi que eles fizeram naquele dia, se foi realmente feito, se cumpriram as metas, se sim ou se não, tá? Então, essa comunicação face a face é muito importante. E é uma coisa que a gente sente falta muito com vocês. Eu acredito que se a gente tivesse tendo essa aula agora no presencial, a gente teria essa comunicação face a face. Mas, do jeito que está aqui, eu tenho essa comunicação face a face comigo mesmo, que eu só vejo o meu rosto. Então, é uma coisa que faz falta. Pode parecer meio chato, mas faz falta esse contato face a face com vocês, tá? E também faz falta desse contato face a face com o cliente, tá? Para ele entender ali as expressões, os sinais de como está o cliente, tá? Software funcionando, tá? O que é um software funcionando? São as releases que são entregas, né? E de uma forma em que o cliente consiga enxergar o que está sendo feito, tá? E o que vai ser feito posteriormente, tá? Processos ágeis, tá? Promovem desenvolvimento sustentado. Assim, patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter conversação pacífica. A questão da face a face também. A excelente técnica e um bom projeto, certo? Então, é muito bom você juntar o útil ao agradável. Então, quando você tem um design bom, você deixa a experiência de usuário melhor. Quando você tem uma boa técnica, você deixa o sistema mais fluido, certo? Sem travamento, sem falhas, sem erro de banco de dados, tá? Simplicidade, pessoal, é o feijão com arroz, tá? Não adianta inventar firulas e um monte de coisa, tá? O sistema, ele tem que ser funcional, tá? Claro, com um bom design, mas funcional. Não adianta colocar botões incandescentes, brilhando, piscando de noite, com determinada hora, toca uma música. Não precisa. Resolver o problema do cliente, feijão com arroz, foi fácil ele fazer? Perfeito, então, tá? Então, simplicidade no desenvolvimento de sistemas também é uma prerrogativa da agilidade. Equipes auto-organizadas, ou seja, não preciso de um chefe ou de um cara lá ditando as regras, certo? As equipes, elas têm a capacidade de se auto-organizar no processo de construção, tá? E as equipes devem refletir como se tornarem mais eficientes diariamente, né? Então, todo dia, né, nas reuniões, a gente vê o que foi feito, o que não foi feito, as métricas de como isso acontece. Então, tudo isso, pessoal, são ações que a gente tem, né, dentro de empresas de software, tá? Então, quando a gente fala isso aqui, já é preparando vocês para uma possível entrada numa empresa de software. Por exemplo, pessoal, vocês são a turma de terceiro ano. Semestre que vem vocês vão estagiar. E vocês terão vagas, por exemplo, em empresas de construção de software, em Itapipoca, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que preparar vocês para isso, tá? Eu tenho que preparar vocês para vocês entenderem que o cliente é o foco, que eu preciso de ser ágil, que eu preciso entender como se dá o software, porque vocês vão construir software lá no estágio de vocês também, tá? Ou pelo menos participar e observar da construção de alguns, entendeu? Então, é muito interessante que vocês tenham essas capacitâncias intrínsecas aí dentro de vocês, porque quando vocês chegarem lá no estágio, tá? Vocês já chegam com um diferencial, que vocês já vão saber, chegando lá, quais são as prerrogativas de software, experiência de usuário, como que se dá esse desenvolvimento ágil, tá bom? Pessoal, deu para entender até aqui? Oi, Jesus. Assim, se a gente for estagiar em uma empresa de construção de software, a gente já chega lá, como é que eu posso dizer? A gente participa diretamente no projeto que talvez estejam fazendo, ou só observa e aprende? Eu tenho algumas empresas de software em Itapipoca que são de amigos meus, certo? E assim, se o cara vê que você consegue, claro, você vai chegar, ele vai verificar o que você sabe, né? Ele vai te dar algum trabalho, processo que você possa fazer, tá bom? E aí, se ele ver que você consegue dar conta, claro que ele vai te jogando atividades lá para que você possa participar da construção, né? É fazer ali uma conexão com o banco de dados, é fazer um formulário, certo? Isso são coisas pequenas que vocês podem estar fazendo. Ou então você pode estar ajudando também
na construção de grandes páginas lá de sistemas e tudo mais. Então, isso super pode acontecer aí no estágio de vocês, de quem for selecionado para ir para Itapipoca, para essas empresas de software. No Trairi eu ainda não consegui ver se tem alguma empresa de software, eu acredito que não. Mas em Itapipoca a gente tem algumas sim, a gente vai, se Deus quiser, vai dar tudo certo para a gente estar colocando vocês lá também para estagiar. Beleza? Pessoal, tudo tranquilo até aqui? Ou vocês ainda estão com sono, já tomaram um café? Como é que tá o negócio aí? Tá tudo bem, Isabel? Bom dia. Bom dia. Esse pessoal tudo responde com uma palavra só, né? Bom dia. Sim, ok. Vamos dar uma sequência aqui, tá? Os projetos, pessoal, eles são gerenciados através de especificação detalhada dos requisitos. Então, isso aqui, pessoal, tem que estar na cabecinha de vocês. Eu só consigo gerenciar um projeto se eu souber especificamente, certo? Se eu souber especificamente quais são os requisitos. Isso aqui auxilia diretamente no planejamento e o sistema fica construído, né? O sistema construído, ele atende às necessidades do cliente. Por quê? Porque eu trabalhei com especificação, tá? Tem uma outra abordagem, que é a abordagem BRUF, né? Que é Big Requirements Upfront, né? Grandes requisitos primeiro. Então, você faz o seguinte, o cliente chega e diz o seguinte, eu quero um site disso, isso, aquilo. Se der tempo, aí você faz isso, aquilo, outro. Então, o que você faz? Você vai primeiro em cima dos grandes requisitos, da parte mais estrutural do sistema, resolve eles primeiro, joga ali uma release, né? Tira uma versão para mostrar para o cliente e veja, cliente, é desse jeito que você quer? É desse jeito que você quer dar sequência? Se sim, a gente já vai partir para os requisitos menores. Então, essa abordagem de BRUF, né? Ela é muito importante porque você traz aí os grandes requisitos primeiro, para poder você desenrolar eles, para posteriormente continuar com a construção. Belezura? Implicações dessa abordagem de BRUF, né? Ela cria um plano, né, de projetos, né, detalhado de vida do software. Ele também traz estimativas precisas, né, e os processos de mudança totalmente. Então, ele pode prever mudanças, ele tem um cronograma, certo? E tem tudo detalhado bem direitinho, certo? Por quê? Porque eu colhi os requisitos direitinho, tá? E aqui, pessoal, a gente tem a diferença entre o paradigma clássico e o paradigma ágil. O clássico aqui é o estrutura em cascata, em espiral, tá? E o ágil aqui pode ser essa questão do Scrum, tá? Então, aqui eu tenho um foco na qualidade, certo? Onde eu passo pelo escopo, pelo prazo e pelo custo. Isso aqui é o modelo clássico. Já no modelo ágil, o meu foco, né, ele está no escopo, de como que eu vou construir isso. E aí, tem essas três prerrogativas mestras, que é a qualidade, o prazo e o custo, né? Que são aí as principais atenuantes que você tem que se ligar na construção de um software, que é a qualidade, prazo e custo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver aqui o que a galera tá falando no chat. E aprender PHP. Uma revisada em programação web. Seria interessante mesmo, pessoal, dependendo lá dos campos de estágio, quando a gente fechar. É interessante a gente fazer tipo uns aulão aí de programação web ou de algumas coisas, né? Porque cada estágio cada concedente de estágio tem sua forma de trabalhar, sua prerrogativa, tá? Então, vai dar tudo certo. Gerenciamento ágil de projetos de software, tá, pessoal? Eu vou avançar aqui um pouquinho, senão a gente vai se concentrar logo aqui em algumas situações. Pronto. Técnicas de gerenciamento de projeto ágil, certo? Então, primeira técnica, foque nas pessoas, tá? As pessoas e a maneira como elas entregam são determinadas, né? As mais importantes para o sucesso de um projeto. Então, se não há uma integração dentro desse processo, não consigo construir um software com qualidade, tá? Organize seu projeto em iterações, certo? Custos, períodos de tempo, né? Por onde o seu final chega-se a um objetivo específico, tá?
Então, essas interações, né, são processos que ocorrem dentro de um processo maior, tá? Então, essas interações são situações que ocorrem durante o processo de construção, né? Então, estabeleça um marco de entrega final somente se for realmente necessário, tá? Tem um plano de projeto de alto nível, crie planos de interação detalhados, né? E envolva todas as equipes no planejamento, tá? Ambientes onde pode apresentar alguns problemas, né, nesse processo de construção. É a questão da cultura da documentação, que poucas empresas constroem essa documentação. Dificuldade para aceitar mudanças, certo? Demora para a obtenção de realinhamento, quando você vê que a equipe vai seguindo por caminhos diferentes. E aí uma resistência cultural, né, em cima da aplicação de novas metodologias. Então, isso aqui são problemas muito recorrentes, né, em empresas que querem adotar desenvolvimento ágil, tá bom? Pronto. Então, aqui a gente tem um quadro em que a gente consegue resumir essa questão mais clássica, né, e essa questão mais ágil, tá bom? Então, o desenvolvedor, na versão clássica, ele é mais hábil. Na versão ágil, com toda certeza, ele tem que ter agilidade, né? O cliente, ele é pouco envolvido na versão clássica, né? Já na versão ágil de projetos de software, né, ele é mais comprometido, ou seja, a participação do cliente ela é mais forte. Os requisitos, né, são conhecidos e estáveis. Já na ágil, eles são emergentes e mutáveis, ou seja, eles podem sofrer alterações. Na clássica, não. É aquele requisito, pronto, morreu. Se não deu, meu amigo, contrate outra empresa ou me contrate de novo para fazer. Na clássica, o retrabalho, o que é o retrabalho? É a possibilidade de você fazer um trabalho novamente, né, em cima de uma nova perspectiva, né? Na clássica é muito caro isso. Já no desenvolvimento ágil é mais barato, então eu consigo fazer um retrabalho bem mais eficiente. O planejamento na abordagem clássica, certo? Ele direciona para os resultados. Já o ágil, né, os resultados o direcionam. Então, aquele resultado diário é que vai levar até o final, até o resultado final lá do sistema, tá? O foco da clássica são grandes projetos. No ágil, são projetos de natureza exploratória e inovadores, né? Então, eu tenho o objetivo da clássica, controlar em busca de alcançar o planejado a partir dos requisitos, né? E o ágil, simplificar o processo de desenvolvimento. Então, esse quadradinho aqui, né, esse quadro, ele exemplifica muito bem a diferença entre desenvolvimento clássico e ágil, tá bom? Pessoal, tranquilo até aqui? Alguma dúvida? A gente está só fundamentando essa questão de software, um desenvolvimento ágil, de um desenvolvimento clássico, a diferença entre eles, quais são os papéis, quais são os paradigmas que a gente tem dentro desse processo, né, como a questão da agilidade e tudo mais. Então, tudo isso é muito importante para a gente chegar até aqui no Scrum, tá bom? Tudo tranquilo aí? Deixa eu ver aqui, pegar a participação aqui do Rian. Bom dia, Rian. Olha aí. Não é assim, né, que a gente descobre. Gabriel, anota aí o trem. Ah, tapou, hein? Agora sim. Não, queima, tá doido? É que eu tô no Trairi, professor. Tu vai tá muito barulhento aqui, cheio de carro. É pra estar estudando era em casa, não era não? É, mas aí também tem meu dinheirinho também. Pode abandonar, não. Mas se preocupe não que eu trouxe cadernos tudo aqui. Se quiser te mandar foto. Beleza, então. Pois vamos lá, né, pessoal? Vamos continuar aqui. Então, agora a gente vai ver um pouco sobre o Scrum. Então, eu peço que essa parte de entendimento é algo mais que a gente conversa, que vocês escutam, que vocês entendem. Se vocês quiserem rever depois no slide, podem rever tranquilamente, tá? Mas essa parte do Scrum, certo? Se vocês puderem anotar e fazendo algumas anotações no caderno, tranquilamente. Se vocês quiserem fazer isso depois vendo o slide, tranquilamente também. O slide está lá no Classroom, tá? Não tem nenhum problema, tá bom?
Alguma dúvida? Só levantar a mãozinha e pergunta, tá, pessoal? Não levem dúvida para casa não, tá? Esse conteúdo aqui, como eu falei, né? De conteúdozão grande, é a última coisa que a gente vai ver, né? E é muito interessante porque vai virar possíveis questões de avaliação também, tá bom? Então fiquem atentos aí, tá? Então vamos lá, Scrum. O Scrum ele é uma alternativa de utilizar métodos ágeis na gerência de projetos, tá? E muito utilizado, beleza? Pode ser aplicável a qualquer tipo de projeto e é bem simples, né? Ele trabalha com processos, artefatos, regras, né? E essas regras são bem menores, né? E fáceis de se entender. Então, não é uma coisa mirabolante, nem uma coisa do outro mundo, tá? Então, a simplicidade, ela pode ser decepcionante aos acostumados com metodologias clássicas, tá? Então, o Scrum, ele é mais simples, certo? E a galera que gosta da metodologia clássica não tem um certo receio, mas isso tem se desconstruído bastante, tá? Não é um método prescritivo, certo? Não define previamente o que deve ser feito em cada situação, tá? Então, os projetos complexos não permitem prever todos os eventos, né? Ele define um framework, certo? Que é como se fosse um modelo a ser aplicado, certo? E um conjunto de práticas e aplica o senso comum, né? Com a combinação de experiência, treinamento, confiança e inteligência de toda a equipe, ou seja, características e atributos das equipes, certo? E o senso comum, em vez do senso de uma única pessoa, é uma das razões de sucesso do Scrum. Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, o gerente de projetos, não é ele que dita o negócio, certo? Apesar dele ter um cargo, né, de gerência. Mas o que acontece? Aqui todos têm opinião, todos têm voz, todos têm vez, o que é diferente lá da relação dos modelos clássicos, tá? Então, aqui é um senso comum da equipe, e não o senso de uma única pessoa se aquele processo está no caminho correto ou no caminho errado, tá? Pronto, né? Então, o planejamento, certo? Ele é uma dessas fases que o Scrum tem, né? Então, ele vem com planejamento, com as sprints e com os encerramentos. Dentro de cada sprint, eu vou ter reuniões diárias, revisões e retrospectivas. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho de fazer tal coisa hoje, de construir um sistema com login e senha. Então, essa é a sprint de hoje. Sprint é como se fosse esse trabalho. A gente vai ver as definições mais aqui na frente, tá? Então, eu tenho aqui um sprint, né? Sprint backlog, certo? Esse trabalho, né? Ele vai ser processado, backlog, expanded by teams, né? Então, aqui ele vai passar por um período de 30 dias sendo desenvolvido, e a cada 24 horas eu vou ter uma reunião diária, né, chamada Daily Scrum Meeting, certo? Essa reunião diária, para ver se o processo está seguindo de forma correta. Depois desses 30 dias, certo? Ele tem aqui uma saída, né, a demonstração da nova funcionalidade. Então, esse gráficozinho aqui, a gente vai ver ele mais lá na frente um pouquinho, de uma forma mais detalhada, tá? Então, vamos lá. O planejamento. Bora lá. Então, vamos destrinchar aqui o Scrum, primeiramente, né? Lembrando que ele é feito por planejamento, sprints e encerramento. Tá? No planejamento, pessoal, ele é um processo relativamente curto, certo? Projeto da arquitetura do sistema, estimativas de datas e custos, tá? A gente vai fazer essa estimativa de datas e custos, e principalmente a criação do backlog, certo? A participação de clientes, né, e outros departamentos, né, levantamento dos requisitos e atribuições de prioridades. Então, o backlog, pessoal, aqui, ele é como se fosse o meu produto que eu vou ter que estar construindo, tá? Então, eu vou criar esse processo, né, Product Backlog, certo? Para você entender o que vai ser construído com esse planejamento. A definição de equipe e seus líderes, isso aqui a gente já até fez, não foi, pessoal? Definição de pacotes a serem desenvolvidos, isso aqui a gente vai fazer próxima semana, que a gente vai passar a ideia para vocês, tá? E aí essa parte de planejamento, ela vai ser relativamente mesmo curta, tá? E aí depois vai para a construção, beleza? O time recebe uma parte do backlog para o desenvolvimento, né? O backlog não sofrerá modificações durante essa primeira sprint, tá? Então aqui a gente já saiu do planejamento e já está na sprint. Essa sprint, ela pode ter uma duração de 1 a 4 semanas, tá? No nosso caso, a gente pode dividir em sprints, né? De 2 em 3 semanas. Felipe, Oi? me lembra o que é sprint, por favor?
Pronto, a sprint, Reuniões, revisão, né? E isso, retrospectiva. reuniões diárias, revisões e a retrospectiva, né? É a sprint da... E o que é Todo o backlog? processo, né? É todo como o se fosse um processo, né? Todo um processo. certo. E aí, todo dia tem essa reunião chamada Daily Scrum Meeting, né? Ou um Daily, Beleza. beleza? Ei, Felipe, o que é Backlog backlog? é como se fosse Isso. o produto que tu vai construir, né? E esse produto, ele tem um gerenciamento, certo? Por exemplo, é o Product Backlog, tá? Então, eu vou ter esse gerenciamento do que eu vou construir durante aquela sprint, tá? Então, por exemplo, se a minha sprint, ela dura uma semana, então eu vou ter um produto no final dessa semana, tu não concorda? Sim. É o produto final? Concordo. É o produto final, Jéssica? Depende, né? Depende de quantas sprints tem o projeto, não é verdade? Então, Exato. essa questão da sprint é só para dividir as tarefas que vão acontecer durante o processo. Então, por exemplo, se eu tenho uma sprint de 4 semanas, por exemplo, de um mês, eu vou construir todo um sistema durante um mês. E no final dessa sprint, eu vou verificar, né, se me deu aquela nova funcionalidade. E todo santo dia, olha aqui, ó, na reunião de 24 horas, certo? Eu vejo se a meta diária foi cumprida, tá? Então, sempre apresentam, né, um executável ao final. Então, sempre tem ali um produtozinho para ser mostrado no final, tá? Então, Então, aquela questão de dividir e conquistar, entendeu? Então, todo final de sprint, eu tenho um produtozinho executável no final. Então, o que vai acontecer no final de todo o processo? Eu vou ter vários executáveis, né, que juntando todos eu vou ter o meu projeto final, tá? Então, pode falar, Irineu. não, eu ia perguntar se para cada processo do sistema pode ter um sprint. Tipo, defino uma para uma semana, outra para outra. Pode sim, tá? As reuniões diárias, pessoal, olha aí, ó. É tão interessante o Scrum que ele tem a designação de tempo das reuniões. Então, as reuniões diárias, elas duram cerca de 15 minutos de duração. Olha aí como é super rápido. É só eu chegar assim, bom dia, fulano de tal. Bem, isso aqui foi feito? Isso aqui foi feito? Beleza. O que a gente pode estar fazendo? Onde foi que errou? Vamos lá construir, tá? Então, a reunião diária, isso durante um dia só. Então, o funcionário chega lá, o colaborador chega lá 8 da manhã, o programador, começa a trabalhar de 8 às 6, de 8 às 5, e aí nos 15 minutinhos final do expediente, ele tem uma reunião de DALI com o gerente de projeto, certo? Para ver o que foi construído naquele dia, tá? Então, todos respondem às seguintes perguntas, né? O que você realizou desde a sua última reunião? Entendeu? E, pessoal, isso é tão interessante que isso aqui se aplica em diversos setores. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, toda semana eu tenho uma reunião com o meu orientador do mestrado, tá? E aí ele pergunta, o que foi que você fez essa semana? A maioria da semana eu digo assim, professor, não deu tempo de fazer nada. Mas na outra semana dá certo. E, no caso, não é reunião diária, né? É reunião semanal. Mas aqui, essa questão das reuniões diárias, eles sempre perguntam no fim do dia, o que você realizou desde a sua última reunião? Ou seja, foi que você fez hoje que você não fez ontem? Quais os problemas que você enfrentou hoje? Gerente, não sei o que, eu tive um problema de conexão, não consegui conectar o banco de dados e não deu nada certo hoje. Beleza. Em que você trabalhará até a próxima reunião? Ou seja, o que foi que você fez anteriormente? Quais os problemas que você enfrentou e o que você vai me entregar na próxima reunião de amanhã? Então, isso aqui, pessoal, são métricas. E faz com que o colaborador já saiba o que ele vai fazer amanhã. Então, o cara sai do trabalho, diz assim, poxa, amanhã eu tenho que implementar tal coisa, amanhã eu tenho que fazer uma conexão com o banco e eu tenho que exportar um formulário para poder conectar com esse banco. E eu tive essa reunião hoje com o gerente. Então, amanhã, logo cedo, ele já chega na empresa sabendo o que ele vai fazer. E no final do dia, ele vai lá e tem a reunião de DALI novamente. Então, isso é uma metodologia muito interessante, pessoal. Porque ela traz alguns benefícios. Quais são os benefícios?
maior integração entre os membros da equipe. Pessoal, tem gente que não conhece o próprio chefe. Entendeu? O próprio líder. Tem gente que não consegue se comunicar dentro de um processo, né? Seja desenvolvimento de software, ou seja qualquer outra coisa. Então, essa reunião diária, certo? Ela é muito interessante, porque ela traz essa integração entre o colaborador, entre o gerente, entre os colaboradores, né? Vai que essa reunião tem aí uma equipe de desenvolvimento lá, vai lá, 5 programadores, um DBA, um design, e eles analisam que parte dos sistemas eles fizeram no dia de hoje, tá? Por ser super rápida, né, ela traz também uma rápida resolução de problemas, né, onde promove o compartilhamento do conhecimento. Então, um problema que poderia virar uma bola de neve durante uma semana, o cara deu o problema do banco de dados na segunda-feira, ele só foi avisar na sexta, ele perdeu uma semana todinha, embolou o gato, o banco de dados rodou, deu redundância, quebrou o negócio todo. Se ele tivesse falado no primeiro dia, se ele tivesse tido um dial no primeiro dia, uma reunião diária lá para ver, isso não teria acontecido. Então, uma resolução rápida é a questão mesmo do dividir e conquistar. Divide tanto as tarefas, como também divide os problemas em problemas de gigantes, que podem ser gigantes, em pequenos problemas que são resolvíveis dentro daquele dia, tá? Então, o progresso medido continuamente. Isso é muito importante, pessoal. Progresso. A gente não pode estagnar. Entendeu? Então, você tem sempre que ir crescendo. Agora, o progresso, ele pode ser alto, como ele pode ser baixo. Mas, sendo um progresso, já é satisfatório. Então, por exemplo, poxa, hoje eu não aprendi nada, hoje eu não consegui estudar nada, mas eu vou pelo menos fazer essa atividade aqui, para ver se para não perder o dia por total. Aí, quando foi no dia seguinte, poxa, hoje foi muito massa, eu fiz todas as atividades, li aquele artigo, fiz aquilo outro. Então, eu tive um progresso. E é uma coisa que a gente tem que fazer até mesmo uma parte mais socioemocional, certo? Qual o progresso que eu estou fazendo? Seja na construção de um software, seja na minha vida estudantil. Eu tenho progresso? Justamente, Yuri, uma evolução lenta é melhor do que nenhuma evolução. Um progresso lento é melhor do que um progresso, a inexistência de um progresso. Então, é muito importante, né, essa métrica, essa medição, certo? Essa medição contínua do progresso. Porque se o cara chega no final do dia e consegue cumprir, Yuri Mente Milionária, justamente, aí, os caras lêem os livros bons mesmo, viu? Se o cara chega no final do dia e consegue cumprir essas métricas, morreu, cara. Essas aí já eram, vem as do dia seguinte, eu tive um progresso. Agora, se o cara chega no final do dia, não consegue cumprir, vai fazer amanhã a mesma coisa que era para ele ter feito hoje, ele estagnou, ele perdeu tempo. Então, faça aí uma autoanálise de vocês, se eu tenho um progresso. Se eu tenho um progresso lento, se eu tenho um progresso rápido, mas que eu tenha, no mínimo, um pouco de progresso. Porque progresso lento é melhor do que nenhum progresso, do que nenhuma evolução. Belezinha? Conseguiu compreender aí, minha amiga Laís? Mais ou menos, porque eu cheguei depois, já tô toda doida já. Fique doida não, vai dar certo. O importante é essa parte do Scrum, tá? Foco bastante nessa parte do Scrum. Vamos lá, continuando na nossa sprint, né? Dentro da sprint, além da reunião diária, a gente também tem uma revisão, certo? O que é essa revisão, tá? Deve obedecer à data de entrega daquela sprint, né? Permitida a diminuição de funcionalidades, tá? Apresentação do produto ao cliente ao final da sprint. Sugestão de mudanças são incorporadas ao backlog, né? Que é nossa parte de registro do que é o produto, tá? Quais os benefícios dessa revisão? Apresentar resultados concretos ao cliente, né? Integrar e testar uma boa parte do software e a motivação da equipe para continuar nessa construção, tá? Então, essa revisão da sprint, se eu voltar aqui no gráfico, é essa parte aqui, ó, tá? Essa é a revisão da sprint, beleza? Isso aqui é o meu planejamento, a construção do meu backlog, tá? Então, ó, aqui até a imagenzinha, ó, tá aqui o meu backlog, tá? Aqui eu tenho a minha sprint, tá? Que são todas as tarefas no prazo de 30 dias para se fazer uma revisão e no prazo de 24 horas para fazer a reunião diária, beleza?
E por último, eu vou ter aí a revisão dessa sprint, tá? E a gente chega numa fase de encerramento, né? Que é a finalização do projeto. Nessa finalização, pessoal, a gente vai ter testes de integração, testes de sistema, documentação do usuário, preparação de material de treinamento e preparação de material de marketing. Olha aí como é interessante, ó. Marketing. Galera, se não vende, se você não sabe vender, teu software vai ficar parado no computador, na gaveta, não vai rodar. Teste de integração. Se ele não consegue se adaptar às multiplataformas, ou seja, se o teu software só roda em computador, é uma deficiência. Se o teu software só roda no celular, é uma deficiência. Então, ele tem que ser multiplataforma, tá? Tem que rodar no Windows, no Linux, no celular, em tal coisa, na televisão, rodar até no vento. Software tem que ser desse jeito, tá? Testes de sistema, tá? É onde o sistema vai ver se está realmente fino, se está afiado, se está bem direitinho, funcionando tudo perfeito. Documentação do usuário, né? Geralmente aqui é uma cartilha que se passa, né, para instruções para o uso do usuário, tá bom? E preparação desse material e de treinamento, né? Porque não adianta você construir o software se você não ensina as pessoas a utilizarem, né? A parte de treinamento. E aí tem a parte de vendas desse software, tá? Então, tudo isso aqui são pessoas que trabalham diretamente nessa construção, né? Na documentação, no treinamento, né? No marketing. Olha aqui, esse teste de sistema, quem faz é a galera lá, os testadores, que vocês definiram lá nas empresas de vocês, tá? E também faz os testes de integração. Se der problema, ele passa essas informações para o gerente de projetos, tá? Pessoal, tá tranquilo até aqui? Deu para entender essas fases do Scrum? A gente tem, ó, só para revisar. A gente tem o quê? Opa, passei demais. A gente tem planejamento, a gente tem sprints. Dentro dessa sprint, a gente tem reuniões diárias, revisão e retrospectivas, né? E tem a parte do encerramento, tá? Beleza? Posso continuar, pessoal? Pode. Show, show, show. Tá? Então, olha aqui. Agora a gente vai conhecer as pessoas, os papéis dentro desse processo, tá? Então, existem 3 papéis básicos. O Product Owner, Scrum Master e o time, tá? Então, toda essa galera aqui, tá? Ela tem papel específico dentro do processo, tá? Então, para um bom funcionamento do Scrum, as pessoas responsáveis pelo projeto devem ter autoridade para fazer o que for necessário pelo seu sucesso, tá? Então, pessoas não responsáveis não podem interferir no projeto, né? Para aumento de produtividade, né? Evita situações constrangedoras para os envolvidos. Então, vamos ver quem é cada um aqui, ó. Product Owner, né? O Product Owner, ele é o responsável por apresentar os interesses de todos os stakeholders, né? Define fundamentos iniciais do projeto, objetivos e planos de release. Responsável pela lista de requisitos, né? O que vai ter no meu produto. Então, essa lista de requisitos, ela se encaixa aí juntamente com o Product Backlog, né? Elas têm essa particularidade. Certifica se as atividades com maior valor para o negócio são desenvolvidas primeiro. Lembra lá? Como é o nome dessa técnica aqui? Bruff, né? Bruff é quando eu pego primeiro os requisitos grandes, certo? E depois executo os menores, tá? Priorização frequente das funcionalidades antes de cada interação. Tá? Então, esse é o Product Owner, tá? Scrum Master, responsável pelo sucesso do Scrum, ou seja, ensina o Scrum para os envolvidos com o projeto, implementa o Scrum na empresa de forma adaptada à sua cultura para continuamente gerar benefícios. Certifica se cada pessoa envolvida está seguindo seus papéis e as regras do Scrum. Certifica que as pessoas não responsáveis não interfiram no processo, ou seja, aquela que não tem a responsabilidade específica não faz nenhum tipo de interferência. E tem o time, né, responsável por escolher as funcionalidades a serem desenvolvidas em cada interação e desenvolvê-las. Então, isso aqui é a equipe, é o programador, é o designer, é o DBA, é o analista, tá? Então, o time, ele se autogerencia, se auto-organiza. E todos os membros do time são coletivamente responsáveis pelo sucesso de cada sprint, tá? De cada interação. Então, eu tenho uma pessoa
que colhe os requisitos, que é o Product Owner, né? Geralmente aqui seria o nosso gerente, tá? Eu tenho uma pessoa que controla todos os papéis, que é o Scrum Master, certifica se essas pessoas responsáveis estão de acordo, e eu tenho o meu time, que é quem realmente produz o negócio, certo? Que tem ali o programador, o DBA e tal e tal. Beleza? Então, esses são os 3 papéis principais que a gente tem dentro do Scrum, tá? Regras do Scrum. O Scrum deve se certificar de que cada envolvido no projeto siga suas regras. As regras permitem a execução correta do Scrum, né? Mudanças das regras devem se originar do time, né? Então, o Scrum Master deve ser convencido de que todos os envolvidos entenderam que essas regras, né, são necessárias para que tenham o processo por correto, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal, direitinho, anotar? A gente já está chegando aqui numa parte em que a gente vai parar, tá? Tá tranquilo até aqui? Anotar não, mas acompanhar. Não entendi. Eu anotei algumas coisas, Pra- porque às vezes pra fica muito anotar, rápido, né? Porque a gente acaba perdendo a explicação. Depois aí- vocês pegam, tá? Não tem problema. Tem muita coisa que tu fala que não tem no slide, aí acaba ficando pra trás. Pois é, Felipe. E tu sabe que tempo é dinheiro, né? Às vezes a gente tem nem tempo. Né? Entendi. Tô liso. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui, né? Deixa eu só ver o que a gente tem aqui mais pra frente. Scrum Dynamic. Ó, então aqui são algumas regras que a gente tem sobre o Scrum, tá? Sobre a parte de planejamento, ok? Deixa eu só botar minha tela aqui. Tá? Então, essa parte de planejamento, ela deve ocorrer dentro de 8 horas com 2 partes de 4 horas. Então, olha aí, o planejamento, ele ocorre durante um dia, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer minha primeira sprint do meu sistema. O planejamento dessa sprint, ele tem que ocorrer durante um dia, durante 8 horas, na verdade, certo? Então, o primeiro segmento, o Product Owner, né, ele deve preparar a lista de requisitos, né, que é o Product Backlog, antes da reunião, tá? Então, a seleção dos itens dessa lista de requisitos, né, que o time se compromete a fazer, certo? Eles são possivelmente implementáveis, tá? Deixa eu ver aqui o que o Osés perguntou. O que é melhor, fazer várias coisas ao mesmo tempo ou focar em uma de cada vez, isso durante o projeto? Segundo o Scrum, pessoal, e Osés, né, é divisão em conquista. Então, ele faz uma sprint, né? Essa sprint, ele é um pedaço do sistema, certo? Então, ele divide o sistema em sprints e cada sprint, ela segue essas regras utilizando o Scrum, tá? Então, com toda certeza, é melhor fazer bem planejado, uma coisa pequena, e aí, juntando tudo, depois a gente tem o processo final todinho, né? Nessa sprint de planejamento, né, que deve ocorrer entre 8 horas, dentro de 8 horas, certo? A decisão de tudo, final, é do Product Owner, né? E aqui os stakeholders não devem participar, tá? Que são a galera lá do time. No segundo segmento, né, ocorre imediatamente após o primeiro, né? Aqui são as outras 4 horas, tá? O Product Owner deve estar disponível para que o time faça perguntas sobre o backlog, tá? O time deve decidir sozinho como os itens selecionados serão implementados, né? Se vamos programar em PHP, em Java e em JavaScript. Nenhum outro participante pode fazer perguntas ou observações nessa parte, né? Na segunda parte da reunião de planejamento, só quem fala, só quem pergunta é o time, né? E o resultado desse segmento é o Sprint Backlog, tá? Que é como se fosse um documento em que diz o que vai ser feito aí posteriormente, tá? A reunião diária, certo? Na reunião diária, né, como eu já falei para vocês, deve ser no máximo de 15 minutos, né? Menos que o time seja grande o suficiente para precisar de mais tempo. Então, no máximo 15, 20 minutos ali de reunião, tá? Deve ser feita no mesmo lugar onde o time trabalha, para não ter deslocamento nem tempo, tá? Perca de tempo.
resulta em melhores resultados se realizada no início do dia de trabalho. Então, tem situações em que se realiza no fim do dia e tem reuniões que se realizam no início do dia, tá? Então, todos os membros do time devem participar dessa reunião diária, beleza? O Scrum Master faz as seguintes perguntas para cada membro, né? Acho que isso aqui a gente já viu, né? O que foi que você fez? O que você vai fazer agora? Oi. Tem como você repetir que a internet caiu e voltou agora? Eu saí na parte que você estava falando das regras do Scrum. Na regra? Pronto. Eu já falei um pouco depois disso sobre a sprint de planejamento, né? Que é uma reunião em que ele define o planejamento, né? Que é no máximo, aliás, tem que ser feita dentro de 8 horas, em 2 partes. Na primeira parte, o Product Owner, né, ele prepara a lista de requisitos, né, antes dessa reunião e mostra essa lista de requisitos, né, em que o time se compromete a incrementá-los. E a decisão final dessa lista de requisitos é do Product Owner, né, do cara lá, tá? Na segunda parte dessa reunião, nas outras 4 horas, né, o Product Owner não fala mais nada, ele só responde as perguntas em que o time vai fazer para eles entenderem o que vai ser feito, tá bom? Então, o time vem lá e pergunta, né? Para tirar as dúvidas sobre os requisitos, né? Então, o time deve decidir sozinho como os itens selecionados serão implementados. Então, por exemplo, ele pergunta, a gente vai fazer isso aqui em Java, em PHP, em qual linguagem de programação, qual banco de dados, MySQL, PostgreSQL, tá? Então, nessa parte aqui que se pergunta isso, tá bom? E o resultado disso tudo é um sprint backlog, tá? Na reunião diária, essa aqui é a reunião que eles têm todo santo dia, ela pode ser feita, né, na parte da manhã ou na parte da tarde, né? Vai depender de cada empresa, no início ou no fim do dia. Ela tem no máximo 15 minutos, mas pode se estender um pouquinho, dependendo da quantidade de pessoa. E todos os membros do time devem participar dessa reunião, beleza? É obrigatório. E aí o Scrum Master ele vai iniciar fazendo essas perguntas, né? O que você fez desde a última reunião? O que você vai fazer, né? E quais foram os problemas que você enfrentou? Os membros devem responder apenas a essas perguntas para não estender a reunião. Ou seja, se a galera quer fazer da reunião um ponto de descarga de emocional, de conversa e de tudo mais, não é o caso aqui, tá? Isso aqui não rola, tá? Então, aqui é otimização de tempo e de produtividade, tá? Então, você responde essas 3 perguntas e pronto, morreu Maria para a sua participação dentro da Scrum diária, né? Da reunião diária do Scrum. A sprint, olha aí. Na sprint, não deve ser maior do que 30 dias consecutivos, tá? Lembra lá, num ciclo maior de 30 e no ciclozinho menor de 24 horas, tá? Então, a minha sprint não pode passar de 30 dias, beleza? Sem considerar outros fatores, este é o tempo necessário para produzir algo de interesse para o Product Owner, né? E os stakeholders, né? Que é a galera que faz lá a recepção de tudo isso. Então, o time se compromete com o Product Backlog, certo? Com a lista de requisitos, tá? E não são permitidas modificações nela durante a sprint. Então, se eu tenho uma sprint de 30 dias, a lista de requisitos ela não pode ser modificada durante esses 30 dias, só posteriormente. Beleza? Responsabilidades do time durante a sprint, né? Participar das reuniões diárias do Scrum, certo? Manter o Sprint Backlog atualizado e disponibilizar o Sprint Backlog publicamente. Então, isso aqui tem que estar super acessível a todos. O time tem o compromisso de implementar todos esses itens que eles selecionaram, tá bom? Para fechar essa parte aqui, a gente tem reuniões de no máximo 4 horas sob responsabilidade do Scrum Master, né? Da parte de revisão. Olha aí, então a reunião de revisão ela dura no máximo 4 horas. Então, reunião de planejamento, 8 horas dividida em 2 etapas, tá? Reunião diária, 15 minutos. Tempo total de uma sprint, 30 dias. Reunião de revisão da sprint, 4 horas, tá? O time não deve gastar mais de 1 hora na preparação desta reunião. Qual é o objetivo disso? Mostrar ao Product Owner e aos stakeholders, né, as funcionalidades que foram feitas. Ou seja,
mostrar para os caras que foi que você fez e se você conseguiu cumprir tudo o que tinha na sprint, tá? Então, no final de cada reunião, certo? Os stakeholders falam suas impressões, né? E sugerem mudanças com suas respectivas prioridades, certo? Os clientes, na verdade, né? Possíveis modificações na lista de requisitos, né? No Product Backlog, né? São discutidos entre o Product Owner, o gerente e o time. O Scrum Master anuncia a data e o local da próxima reunião de revisão do sprint, né? Ou seja, a data de reunião da próxima finalização de sprint, tá? Então, pessoal, isso aqui... Olha aí, ó. A reunião de retrospectiva não deve ser maior do que 3 horas. Quem que participa dessa reunião? O time, o Scrum Master e o Product Owner, se quiser, tá? Os membros do time devem responder 2 questões. O que aconteceu de bom durante a última sprint e o que pode ser melhorado para o próximo sprint, né? Então, isso aqui são métodos internos de como melhorar o processo da empresa, tá? Vou passar aqui mais rápido um pouquinho. E aí, pessoal, a gente resume tudo isso, pode ser resumido nessa imagenzinha aqui, tá? Olha aí. Então, aqui eu tenho o meu Product Backlog, certo? Que é a minha lista de requisitos que eu tenho a ser cumpridos, tá? Eu tenho aqui o meu engenheiro de produto, que vai fazer aí essa gerência, beleza? Aí tem uma setinha aqui, onde eu tenho a reunião, né, de planejamento, né, da sprint com o time, com os demais. E aí eu entro aqui na instrução da minha sprint, né? Aí o que acontece? Essa sprint aqui, ela tem no máximo 30 dias, e eu tenho a minha reunião diária de 24 horas, tá? E aí eu vou cumprindo tudo isso. Quando eu chego no final, né, eu vou ter uma sprint demo, né, que é o resultado dessa sprint de 30 dias, certo? Uma parte desse produto, e depois eu faço uma reunião de retrospectiva, certo? E de finalização disso tudo. Pessoal, tudo isso aqui é um processo, certo? Tudo isso aqui é um processo em que a gente tem explícito como se pode otimizar um trabalho, tá? Então, se não fosse a utilização desse Scrum, como que a gente poderia estar fazendo? Pô, o cara poderia fazer uma reunião semanal, né? Ou uma reunião uma vez no mês. Essa sprint, né, esse processo de trabalho poderia ser eterno, do início até o fim do software, beleza? Deixa eu só remover aqui. E aí a gente talvez não tivesse um excelente resultado como a gente tem quando a gente utiliza o Scrum. Então, esse processo de Scrum, gente, ele é muito interessante, mas muito interessante, tá? Então, olha aí, só para repetir novamente, ó, ele tem uma lista de requisitos, ele tem a reunião de planejamento, depois ele entra na construção dessa sprint, né, que é o processo de desenvolvimento, que pode ser no máximo de 30 dias. Em cada dia ele faz uma reunião, certo? Pode ser no início ou no fim do dia, e no final ele vai te dar um resultado. Acabou todo esse processo, vamos para uma segunda sprint, né? Se o sistema necessitar de uma segunda sprint, tá? Então, é muito interessante. Galerinha, ficou alguma dúvida aqui? A sprint, ela envolve todas as áreas, né? Todo mundo participa das sprints. Tipo, quando eu defino uma sprint, não é uma sprint só para programação, é uma sprint para todas as áreas, não é isso? Isso. Tá. Por exemplo, eu tenho um sistema que ele tem um módulo financeiro, que ele tem o módulo de gerência, ele tem um módulo de inserção, sei lá. Enfim, tem diversos módulos. A gente pode fazer meio com analogia e entender que cada sprint é como se fosse a construção de um módulo, tá? E aí você passa 30 dias para fazer isso. A questão do Scrum, pessoal, é porque ele é tudo muito bem definido, tá? Então, a primeira reunião no máximo tem que ser feita dentro de 8 horas, dividida em 2 etapas. A sprint é no máximo de 30 dias. Tem que ter reunião diária, né? Todo santo dia, de no máximo 15 minutos. Então, o que acontece? São definições em que você tem que respeitar para poder estar dentro desse processo de Scrum e ter a satisfabilidade lá no final. Entendeu? Então, é como se fosse uma disciplina aplicada à construção de software. Capite? Belezinha, pessoal?
Tranquilex? Ei, Felipe. E na nossa, assim, realidade, né? Voltado para nossas empresas. Quem atua num Scrum Master? Assim, das nossas empresas, quem atua? Ou é o gerente mesmo também? O gerente ele pode fazer esse papel de Scrum Master também, tá? Então Pode. a gente faz os dois papéis, né? Esse Product Owner, né, ele vai fazer a conversação, né, com o cliente também, certo? A fim de que ele consiga resolver essas situações, tá? De coleta de requisito e tudo mais. Tudo mais. Entendeu? Alguma dúvida, pessoal? Dá aí uma explicaçãozinha dos documentos. As documentações, a gente vai conversar posteriormente, tá? Porque se eu falar agora, vai embolar um pouquinho, tá ligado? Entendesse? Porque, por exemplo, são 9 documentações, né? Em que cada documentação ele vai seguir um modelo. Eu já coloquei lá, acho que todo mundo já foi adicionado na pasta, não já? Os gerentes já adicionaram todo mundo, né? Tem alguém que ainda não conseguiu visualizar as pastas? Minha equipe inteira conseguiu. Oi? A minha também. A minha equipe conseguiu, minha equipe inteira. Beleza. Acho que não falta ninguém, não. Acho que todo mundo conseguiu ver lá direitinho, tá? E aí a gente tem vocês divididos lá nas pastas. É interessante. Eu sei que tem gente que não olhou ainda, certo? Muita gente que não olhou. Mas é interessante que vocês dêem uma olhadinha nos modelos que eu coloquei para vocês irem tendo uma noção, tá? Na próxima semana a gente já vai fazer essa verificação sobre essas documentações, beleza? Deixa eu só parar aqui a gravação.